alegria, né, poder estar aqui com vocês. Realmente, como o Alejandro mesmo disse, eu faço parte da AME, né, do Osasco, né, com o Alan, né, com a equipe toda. E o tema que nós vamos falar hoje, né, é fertilização in vitro e implicações bioéticas. Como eu estava falando anteriormente aqui com o Alejandro, há 10 anos atrás me convidaram, né, para falar a respeito da posição espírita, né, sobre o aborto, por exemplo, né. E eu lembro que na época eu nem tinha feito o curso de bioética. Eu fiz um curso de bioética no Instituto Oscar Freire, né. Isso realmente me ajudou muito na minha carreira médica, né, na minha visão de vida. E eu lembro que na época eu neguei, falei, não, obrigado, né, é um tema que realmente eu não me vejo em condições de abordar, porque realmente é um tema desafiador. É impressionante como essas questões de conceito de vida, como teoria ou ideologia de gênero, como valores, né, como a questão da visão da família, isso implica diretamente, né, nas nossas questões sociais, nas nossas questões existenciais, por que não dizer, né? E agora, né, estudando o tema, eu começo realmente a ver que realmente nós estamos numa guerra, né, numa guerra cultural, né? Eu não sou tão expert assim, ó, no Velho Testamento, ou mesmo nas profecias lá de João, né? Mas os tempos realmente, como se fosse assim, são chegados. Daqui para frente, assim, um bombardeamento de ideias, de valores, né, de dissensões, né? Eu vou já até adiantar um tema que para mim foi uma surpresa, né, dentro mesmo lá da igreja, né, há uma diferenciação de pessoas formadas, né, na questão da filosofia, na questão, assim, vamos lá, da linguística, né, e que apoiam, por exemplo, o aborto. O que nós, né, do ponto de vista espírita, somos contra. Né? Não aquele aborto que tem as questões lá médicas e tudo e tal, mas assim, no geral, né, eu deixar a cargo da mulher sem fazer distinção, porque não é só tudo bem que a mulher tem lá o feto, mas ela não fez o feto sozinha. Né? E aí tem as questões polêmicas sobre a questão lá do estupro, aquela coisa toda, mas no geral, o que eu vou tentar passar para vocês, né, é a complexidade, não só do tema do ponto de vista ético, mas a complexidade da formação, né, e da existência de um ser humano que é preenchido pela vida. Nós vamos falar aqui de vida. E nós não podemos deixar de falar de vida sem a gente lembrar do Criador da vida, sem nós falarmos de Deus, né, que está por trás de muitas questões que nós desconhecemos. Então, essa aula foi preparada com base num esclarecimento da doutora Marlene Nobre, né? Para quem não conhece, a doutora Marlene Nobre foi a fundadora da AME São Paulo, AME Brasil, né? AME Internacional, né? Uma pessoa com uma influência muito grande no meio espírita, não só por ser médica e ginecologista, né? Mas por ter um cabedal de formação intelectual e também de vivência. Conviveu com o Chico, não é, Leandro? Conviveu com o Chico Xavier, né? Esposa do Freitas Nobre, né? Um deputado político, federal, estadual, que lutava, né, no meio político, que a gente sabe que é um meio desgastante, que é um meio desafiador. Fazendo um parênteses agora, eu como cardiologista, eu tenho um colega que trabalhava ali na Assembleia, ele como cardiologista também, ele falava assim, Sérgio, as pessoas infartam aqui. Não, infartam. A coisa ali não é assim, vou lá, vou falar minha ideia. Nossa,
Você vai, você coloca a tua ideia, você se prepara porque vai subir alguém na tribuna e vai falar de você e vai falar que isso não tem procedência, então tem que ser falado. Então é um meio bastante hostil e as pessoas realmente ali, a pressão sobe. O negócio não é brincadeira não. Então vamos lá. Então esse assunto é polêmico, né? E nem poderia de ser, porque afinal de contas é a vida humana que está em jogo. Então nós vamos falar aqui da posição, né, que a doutora Marlene mesmo colocava, que é a posição da AME, que é a Associação Médica Espírita, e nós vamos falar então em relação à questão da vida. Alguns dizem, né, vão jogar fora mesmo os embriões. Por que não os levar para as pesquisas? Porque assim, eu sou médico cardiologista. Inclusive tinha uma colega que participou da gente no estudo semana passada, que ela é embriologista, bióloga. Eu achei muito interessante, acho que ela não conseguiu vir aqui na aula. E ela me lembrou, né, que assim, que quando há a concepção no sentido de que o espermatozoide encontra, né, com o óvulo, né, e há a nidação, que a gente fala assim, que é o caminho onde ele se hospeda na trompa, né, próximo da trompa, ali está estabelecido as condições divinas, tá, para que ocorra as divisões celulares. E eu não, como eu não sou da área assim, da ginecologia, eu não vou poder falar em termos, mas assim, é um período em que a reprodução celular, a organização celular é algo incomparável a qualquer outro crescimento, seja vegetal, seja nós enquanto animais. É uma reprodução imensa, até começar então a convenção da formação, assim, da forma mesmo, né? Então, tudo aquilo que é utilizado de forma perfeita, sabe? Dentro de uma sincronicidade inimaginável, já é o início da vida. Então ali já há vida. Porque quando há, em algumas situações, por exemplo, mesmo a fecundação do espermatozoide e do óvulo, mas ele não se implanta, por nós que somos cristãos, nós que sabemos interiormente da existência de um Deus, nós sabemos que aqueles espermatozoides que fecundam o óvulo e que por algum motivo não se implantam, é como se não fosse para se implantar. Mas a partir do momento em que ele fecunda e ele encontra um local próprio, aí, sinto muito, não consigo ser tão, talvez, espiritualista como a doutora Marlene Nobre, que diz assim, eu respeito os outros pontos de vista, então, para mim, falo para vocês, é até um pouco difícil de respeitar os outros pontos de vista, procuro ser cristão, respeitando, mas assim, quem diz que a vida só existe quando a criança cria consciência, porque é o que eu vou mostrar para vocês, tem uma parte da filosofia que diz que a vida é só quando a criança, ela cria um grau de autonomia de si mesmo. Aí ela passa então a ser considerado um ser humano. Enquanto ela não, teoricamente, não tem noção, ao nível que fica. E nós, né, como cristãos que somos, acho que nós temos que procurar, lógico, exercer a nossa fraternidade, a nossa compreensão, né, mas sabendo também que as coisas têm limites, né? Se essa é uma forma de nós pensarmos, vamos sim respeitar a forma dos outros pensarem. Só que a nossa forma não pode ser calada. A nossa forma de pensar não pode ser comprimida a ponto de nós não colocarmos as nossas opiniões. Vamos lá. E quem disse que você pode jogar fora, né? Quando há essa implantação, quando há, por exemplo, a concepção no meio próprio, né? Quem disse que pode ser jogado fora esse óvulo? Aí na verdade um pouquinho de uma sátira aqui, né? Então, nada é fácil, nem mesmo a morte. Aquela história, quem vocês acham que falaram isso, né? Foi Homero ou foi lá o Simpson, né?
Óbvio que foi Homero, porque nada é fácil, nem mesmo a morte. E nós sabemos no estudo do Espiritismo, né, que o morrer especificamente, né, tem as 3 fases lá que Kardec nos traz, né, que é a primeira fase, né, que é a fase da confusão, né, estou sonhando, o que está acontecendo comigo, que isso pode durar minutos, horas, meses, em algumas situações anos, né? A questão do despertar, em que condições nós vamos chegar no mundo espiritual, né? Divaldo sempre nos diz assim, fiquem tranquilos, porque aqui ninguém desvia lanche, né, de escola, ninguém faz tráfico, né? Nós somos pessoas, sabe, que lutamos com lutadores na nossa vida diária, com as nossas imperfeições, tentamos melhorar, né? Mas, assim, nós já estamos sendo assistidos e vamos ser assistidos, sim, no momento do nosso desencarne, né? Mas a morte realmente não é fácil, né? Tem essa questão que fala, né, o que é o morrer e o que é o desencarnar, né? Às vezes a pessoa morreu, mas não teve o processo de desencarne ainda, né? E nós sabemos as pessoas que ficam nos lares, que ficam, sabe, se vão lá no banco, quer dizer, ela não está sabendo o que está acontecendo, e muitas vezes é numa casa espírita, né, que eles são esclarecidos e são encaminhados. E quem disse que você pode fazer o que quiser com material genético, né? Porque as pessoas que compreendem, tá, que a vida só vai começar quando a criança começa realmente a ter uma autopercepção, elas consideram, né, o material genético como assim, um lixo. Vai jogar fora mesmo. Então vamos aproveitar esse material genético. Então a pergunta é a seguinte: e quem disse que você pode fazer o que quiser do material genético? Isso é crime, isso é ilegal. Na nossa Constituição, tá, o aborto, assim, jogar o que é vida, e mesmo uma vida uterina, o que está vivendo na vida uterina, é crime. O movimento que se tem, o barulho que estão fazendo, é para tentar mudar o que já está na Constituição. Tá? E na Constituição cita Deus. Olha só, na Constituição cita Deus. Assim como Jung diz, eu acho muito interessante isso, falou que nós somos seres religiosos na nossa natureza, né? E nós sabemos que existe a religiosidade intrínseca e extrínseca. A extrínseca é o nosso relacionamento aqui, enquanto espíritas, né, de vir ao centro, de amizades. Agora, a intrínseca, eu posso canalizar essa religiosidade intrínseca para questões que não sejam apropriadas. Por exemplo, um carro. Tem pessoas que canalizam a religiosidade intrínseca dele no carro, pula esse carro e cuida, nem sai com esse carro, porque, já pensou se alguém bater nesse carro? Mas ele está canalizando, sabe, esse sentimento, essa formação dele por algo que não é adequado. Mas nós podemos, inclusive, fazer isso. Então, na visão da Constituição e na nossa visão espírita, tá, quando há vida, não depende mais de nós, tá, assim, fazer justiça. Vamos lá. Eu até estava comentando com o Alejandro anteriormente, conversando com uma colega hoje, né, médico, bem informada, tudo e tal, e aí eu falei para ela que eu vinha numa palestra, e aí eu citei a questão do aborto. Logo ela já disse assim, eu sou a favor do aborto. Eu falei, mas por que você é a favor do aborto? Ela falou, olha, eu sou a favor do aborto, porque tem muita injustiça no mundo, e é como se fosse assim, ela se coloca, mas assim, um pouco inconsciente, como justiceira, sabe assim, ela quer ajudar Deus. Né? Ela quer ajudar Deus, ela acha que está ajudando. E tem pessoas, vale a pena citar o nome, assim, de expressão mesmo, evangélicos, assim, sabe, que dizem grande audiência que ele é a favor do aborto. Entendeu? E isso, assim, uma pessoa formadora de opinião, né, passar uma ideia dessa, né, para as pessoas que não têm muitas vezes uma formação, isso dá uma consequência negativa brutal. Então vamos lá. Nós estamos aqui para defender os direitos do embrião, porque o que nós estamos vendo é a coisificação do embrião. Quer dizer,
pode fazer dele o que você bem entender. Então, na verdade, existe uma forma de pensamento de mundo, tá? Que coisifica o ser humano, tá? Corta a questão da divindade, corta a questão com o divino. Tudo é uma coisa, eu posso utilizar essa coisa, eu posso utilizar a massa. Isso é uma tendência, né, que se tem no mundo atual, onde, para vocês verem como esse tema é complexo, né, nesse momento vale só lembrar a diferença de globalização e globalismo, tá? Que é algo realmente bastante distinto, que a maioria de nós desconhecemos, mas é o que impacta grande parte do mundo e das ideologias que são colocadas por aí, né? Por detrás disso está uma escola bioética pragmática, utilitarista. Essa linha defende que somente dará dignidade humana a pessoa que for autoconsciente. Não pasmem, é verdade, e eles acreditam nisso. Eles acham, tá, que a dignidade humana só ocorre quando o ser, ele cria consciência sobre si mesmo. E defendem isso e vão para cima. E assim, não adianta você ir contra, porque ele já te taxa logo. Você é fanático, você não sabe o que você está falando, isso é uma crença tua. Eles se vitimizam. Só para citar, isso, feminismo cristão, católico e evangélico, querem discriminar o aborto. Isso na própria dissensão, na própria igreja, e que isso tomou um corpo, pegando o movimento feminista, né? Porque, assim, vamos respeitar, tudo bem, quem está ideologizado, pensa na questão, né, do feminismo, nessa parte mais ideológica, mas eu nunca esqueço, tem uma moça, né, que eu vi na internet, ela usa a burca, aquela coisa toda, e ela fala o seguinte, é minha cultura utilizar isso. Eu sou bem tratada pelo meu esposo. Eu gosto de ser assim, eu gosto de usar isso. Sim, ela fala, eu respeito o movimento de vocês aí, sabe, que acham que eu estou sendo oprimida, mas ela fala, mas eu não estou sendo oprimida. É uma colocação dela. Eu acho que isso é importante para refletir, porque o que as pessoas confundem é o que são as culturas da questão da imposição do Estado. Existe Estado, sim, lá na Arábia, lá no Oriente Médio, que proíbe, mas isso é uma questão de lei do Estado. Não é a visão cultural no sentido do respeito, da consideração, né? Então há uma confusão sobre isso. Então isso é uma realidade, para vocês verem como a questão é delicada, né? Então, quer dizer, em torno de 1 ano e meio a 2, a partir daí a pessoa ou ser é autoconsciente, ou seja, tem consciência de si mesmo. Para eles, é só a partir de 2 anos, de 1 ano e meio, 2 anos, que você teria que passar a ter respeito, então, com a dignidade humana. Antes disso, se é um nenezinho, se está no feto, se não tem consciência, isso não teria nenhuma consequência, mesmo porque é importante que a gente diga nesse momento, né, que nós temos eu gosto, assim, eu sou gosto de filosofia, gosto de psicologia. Nós estamos sendo classificados como uma época da pós-verdade, tá? Ou como um professor querido meu que trabalha lá no Hospital das Clínicas, ele comentou comigo, Sérgio, não é só uma época da pós-verdade, é uma época pós-cristã. E não é a pós-cristã historiográfica, do ponto de vista de datas. É um distanciamento dos valores de Jesus, é um distanciamento das questões divinas, tá? Isso ocorre no mundo, né? Isso nos afeta. E afeta as sociedades, muitas vezes, que são realmente assim, mais suscetíveis, né? Por falta de informação, de reflexão, de preparação. Então, tem essas questões. Antes,
ele não tem valor nenhum, ele é apenas vida biológica para este paradigma materialista, reducionista e utilitarista. Tá? O que pode chocar a nós, para eles, é natural, entendeu? Porque esses apegos que eles citam que nós temos são coisas, são questões que nós criamos pela religião que seguimos, pela compreensão que temos, né? Que como se nós fôssemos iludidos, né? Porque na verdade a vida começa quando tem consciência. Bom, então tudo o que você for fazer com o zigoto, com o embrião, não tem problema nenhum, porque ali não existe dignidade humana, existe material apenas, é o que eu comentei com vocês inicialmente. Tá? Eles desprezam toda essa questão da união do espermatozoide com o zigoto e a implementação no útero. Para eles isso não faz sentido nenhum. Tá? Essa é a fase, eu não lembro para dizer exatamente quantos dias, tá, ou semanas, né, ocorrem essas divisões, que é uma questão assim muito intensa, tá? Não comparada com nenhum tipo de mesmo reparação celular, né, nessa fase de formação do novo ser. E aqui vale a pena nós dizermos o seguinte, na visão espírita, reencarnar tem a ver com a nossa libertação enquanto consciência, enquanto vivência, enquanto maturidade, né, vivendo os acertos, os erros, né, a oportunidade da reencarnação na visão espírita é algo libertador para o espírito. É necessário que nós encarnemos, né? Tem uma pergunta, agora não lembro o nome da pergunta, que Kardec pergunta para os espíritos. Morrer, que é essa grande verdade, seria igual para o espírito reencarnar? No sentido que assim, né, se nós estamos encarnados, né, nós sabemos que nós vamos morrer, né? Eu gosto muito de uma frase que o Cosme diz lá, ele fala assim, ó, nos homens está na carteira, nas mulheres está na bolsa, o passaporte já está lá. Ele fala assim, só não tem a data ainda, entendeu? Mas vai chegando uma hora na nossa vida em que você vai olhando assim, mais ou menos assim, você já vai começando a ver que está começando a... você já, né, é uma realidade. E ele fala o seguinte, não se preocupa em morrer não, porque nós já morremos muito e vamos morrer muito ainda. Porque na visão, né, nós estamos no processo evolutivo onde a reencarnação é muito importante para nós. Né? Então assim, existe essa questão do morrer, como para o espírito é o reencarnar. Porque quando quando nós sairmos da nossa condição agora aqui física e voltarmos para a nossa condição natural ou espiritual, né, nós vamos ter uma data também para reencarnar. Então a resposta dos espíritos é assim, exatamente isso. É como se fosse assim, é isso. Né? Então enquanto nós vamos aqui morrer, para quem já está no mundo espiritual, eles vão reencarnar. Esse processo vai se dar até o momento em que isso não vai ser mais necessário, mas aí vamos colocar tempo nisso. Só para lembrar, né, eu gosto de abordar isso também, o Kardec fala que essa questão do... Bom, não é que o Kardec fala não, é assim, existe uma classificação, uma avaliação do comportamento de Kardec que o coloca como espírito bom na escala espírita, né? E nós sabemos que tem os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Tá? O que caracteriza os espíritos bons é que eles não têm nenhum sentimento, nenhum pensamento que não seja voltado para o bem. Então é até difícil a gente imaginar, né? Se tiver um espírito bom aqui, assim, me desculpe, mas assim, você imagina uma pessoa que não tem ódio, rancor, não tem inveja, entendeu? Há compreensão, não tem raiva, ou pelo menos dessa forma que a gente quer lá, né? Então assim, isso na escala dos espíritos bons, né? Então no geral nós estamos ainda na escala dos imperfeitos.
onde nós já identificamos em nós muitas questões que precisam ser mudadas. Então é muito importante o reencarnar, né? Bom, vamos lá, visão espírita. No entanto, para os médicos espíritas, que temos a base da bioética espírita, entendemos que a dignidade humana começa no zigoto, a partir da célula ovo. Esse é o entendimento da visão espírita, em termos da importância, tá, e do controle de Deus a respeito da formação da vida. Porque nós sabemos que nós somos imortais, nós não somos eternos, né? Porque nós tivemos um começo, nós somos criados, né? Então Deus nos criou, né? E há uma estatística, aí o Alejandro deve saber mais dessa estatística do que eu, mas assim, o número de espíritos que estão esperando a encarnação, acho que é mais que dobrado, não é, Alejandro? Em termos, falam isso, não é? Uns 20 bilhões de espíritos desencarnados. Olha só, então assim, você vê, a gente pra caramba, né? Esperando a oportunidade. Agora, vamos fazer uma reflexão. Tudo bem que há desigualdade, tudo bem não, infelizmente há desigualdade no mundo, a gente sabe. Mas no Evangelho também já está escrito assim, se distribuísse tudo igual para todo mundo, em pouco tempo, tá, ia ter diferença. E a diferença, porque nós somos diferentes, tá? Agora, não se justifica, óbvio, as injustiças. Não se justifica os roubos absurdos que poderiam, sabe, estar atendendo a uma população que muitas vezes não tem noção, né, do que está se fazendo. Então vamos continuar. Então, ciência e suas controvérsias. A partir da união de dois gametas, masculino e feminino, com a formação da célula ovo, você tem o início da vida humana. E os fisiologistas e embriologistas são unânimes em dizer que a primeira divisão define a vida toda, o que será o ser humano. Por que eu coloquei aqui controvérsias na ciência? Porque o que nós estamos discutindo aqui, tá? Nós estamos trazendo uma reflexão, assim, trazendo o que ocorre na ciência, mas a nossa discussão aqui, ela não é científica, tá? A ciência não tem estrutura para formar pensamentos éticos, tá? Pensamentos religiosos ou filosóficos. Existe a filosofia da ciência, mas a ciência, ela se preocupa em buscar e entender o que está acontecendo. Por isso que é uma coisa interessante nós diferenciarmos o que é ciência do que é o cientista, né? A ciência, eu comento isso, né, com meus pacientes, eu falo assim, a ciência é humilde. Se provarem alguma coisa amanhã que contradiz aquilo que ela achava que era, e com base, ela muda. Às vezes nós médicos somos mais orgulhosos e tal, mas ela muda. A ciência muda. Então, existem cientistas que pensam de uma forma e outros pensam de outra, mas é uma questão de formação dele. Assim como tem cientistas ateus, utilitaristas, entendeu? Existem cientistas que diante, né, da maravilha que se estuda na biologia, muitos deles dizem que ali encontram Deus, né? Porque Deus também, ele nós podemos encontrar Deus através da beleza, através dessa complexidade do cosmos, né? Quando a gente olha a divisão celular, muitos cientistas, preciso nem citar o nome, né? Mediante aquela perfeição, aquela união, eles colocam, aqui não há acaso, tem algo conduzindo isso. Isso não é o acaso, essa é a visão das doutrinas. Então, como ele vai ter sistema nervoso se não a partir de suas condições embrionárias, né? Aquele pensamento que diz que o ser humano, ele só deve ser respeitado na sua dignidade depois que ele tem consciência. Pô, mas poxa vida, para aí um pouco. Como ele vai ter o sistema nervoso se ele não passar pela sua parte embrionária? Olha como eles se contradizem, né? A partir de sua condição como zigoto, a partir da primeira divisão celular, ovo define a sua vida.
Então, ovo ou zigoto são sinônimos, né? Então, só para entender que tem essa questão, como eu falei inicialmente, a ligação do espermatozoide e do gameta, e se implanta ali na parte da trompa, ali forma a estrutura que a gente chama célula ovo, ou zigoto. As individualidades. Você é um ser diferente de todos os outros, com características especialíssimas. Então, não é a partir da formação do sistema nervoso que nós teremos um ser humano. Ele se inicia com a formação do zigoto e da célula ovo, e a partir da primeira divisão. Tá? Essa diferença, nós somos diferentes. Né? Diz que Deus se manifesta também através da diversidade. Né? Como nós pensávamos há 500 anos atrás. Gente, há 500 anos atrás, Galilei, diz que através de uma articulação política, ele conseguiu lá, sabe, não ser morto. Mas deixaram, diz que 40 anos, 30, 40 anos, que é o Giordano Bruno, né? Giordano Bruno preso, 30 anos. Aí depois, isso há 500 anos atrás, aí soltaram ele e falei, e aí, você mudou de ideia? Você ainda pensa que a Terra não é o centro do universo? Ele falou, penso, a Terra não é o centro do universo. Então ele falou, ele foi queimado, porque não tinha escolha. Ou queimava Giordano Bruno, ou rasgava o único livro que se tinha, que era o livro científico da época, onde a igreja também se apoiava. Né? Então, há 500 anos atrás, não faz muito tempo, hein, gente? 500 anos, hein? E, bom, como o espírito poderá estar ligado, e de que forma poderá estar ligado nos embriões congelados? Porque tem essa história, né? As pessoas pensam, poxa lá, congelou o embrião, né? Porque assim, tem duas formas básicas de nós promovermos a vida, né? Essa forma natural, que se instala, né, na trompa, no útero, ou você isola o espermatozoide e o óvulo, fazem ele se encontrar e coloca numa condição onde ele consegue se desenvolver. Então as pessoas perguntam, nós somos espíritos, espera aí, mas se teve ali a união, está lá não está na trompa da mulher, mas está, por exemplo, no laboratório, né, acho que é 195 graus negativos, né? Aí eles perguntam, será que o espírito está passando frio? Né? Como é que fica essa condição? Porque a gente chega a pensar nisso, né? Então, o ser gestado, melhor dizendo, congelado a menos 195 graus centígrados, congelados, né? Nesse caso, os espíritos estariam passando frio desesperados? O que vocês acham? Né? Vamos ver. Nada disso. Nesses casos, os espíritos estariam ligados ao óvulo por um forte laço magnético, como nós podemos ver nas orientações de Allan Kardec, que nos traz na Gênese, mostrando que é uma ligação muito forte. E nós sabemos que quando nós dormimos, nós nos emancipamos, né? Nós vamos para o mundo espiritual. O fato de nós lembrarmos ou não é uma outra questão, mas há uma emancipação e nós somos desligados ou vamos, né, para outros ambientes, mas sempre ficamos ligados a um cordão magnético. Esse cordão diz que existe quando há a fecundação e quando há o estabelecimento, só que não impede, o espírito não fica ali do lado passando frio, ele fica na vida espiritual dele. E isso pode demorar 5, 10 anos para chegar um casal resolver, entendeu? A realmente implantar o zigoto, né? Aí ele começa o processo, né, de aproximação da estrutura zigótica. E nós sabemos que essa questão não só de escolha, né, de filhos de adoção, né, são os filhos do coração, nada disso é por acaso.
né? Eu sei que pode ter pessoas que já adotaram tudo e tal, e o Divaldo conta algumas histórias em relação a isso. Qual é nós estamos de tempo, né? Só para saber. Tá acabando já? É mesmo? Nossa, então, mas aqui eu falo muito, gente. Mas assim, o Divaldo mesmo fala, né, de que quando vai se adotar, né, há um encontro entre a pessoa que vai adotar, né, geralmente, talvez mais a mãe, talvez por essa questão, né, em que nem ela explica, mas assim, tem que ser esse, né? Ou quando, sabe, é algo assim, fora da nossa... Então, isso, e nada atrapalha as atividades do mundo espiritual, de modo que o espírito pode livremente agir. Lembra essa passagem aqui, onde essa aqui Emmanuel se apresenta para o Chico, né, no lago lá e tal. Foi a primeira aparição do Emmanuel. E continua com as suas atividades no mundo espiritual, né? O que nós estamos dizendo é o seguinte: se esses embriões congelados há 8 ou 10 anos, ou 13 anos, já nasceram até gêmeos congelados há 8 anos, onde estariam os espíritos que reencarnaram? Trabalhando no mundo espiritual ou no mundo espírita, que são sinônimos. Mas aí qualquer dano feito a esse material ia afetar esse ser que está ali contando com essa reencarnação. Então, a questão é a seguinte... tem aqui já no interior, acho que é em Marília, né? Eu não poderia ter trazido aqui para vocês, mas assim, gêmeos, né, que nasceram de inseminação in vitro, né, e que estão saudáveis, sabe, e que estão muito bem, obrigado. Porque há também a questão de que quando se tem um depósito, por exemplo, de embriões, tá, precisa se ver quantos vão fazer a inseminação. Tá? Eu não posso fazer inseminação de 10, escolher 2 e desprezar 8. Não pode. Tá? Eu tenho que saber, por exemplo, quantos filhos você gostaria, por exemplo, de ter. Um filho, então vai fazer uma inseminação. 2 filhos, 2 inseminações. E não mais que isso. Os outros não podem ser inutilizados. Então assim, aquela história, por acaso teria caído de paraquedas, ou eles já estariam conservando esse embrião, dando esta força magnética para que eles venham a se desenvolver. Essa é a visão espírita, de que assim, o desenvolvimento, quando se dá a questão da vida, já tem um espírito ligado e ajuda magneticamente o desenvolvimento desse feto. Nosso horário... O princípio inteligente? Olha, o princípio, você fala, Deus criou a matéria e o princípio inteligente. Né? O princípio inteligente e a matéria foram criados por Deus. Né? O princípio inteligente, nós acreditamos assim, que seja o espírito, certo? Que foi criado simples e ignorante. E quando fala ignorante, não é o ignorante que a gente usa pejorativo, para xingar, não é isso. É o ignorante de falta de conhecimento mesmo. E com o passar das suas experiências, com a reencarnação, com os acertos e os erros, o espírito vai se estruturando e vai tomando o devido rumo. Mas é em relação ao espírito. Eu vou ter que encerrar por aqui, que o nosso horário já chegou ao fim, e eu quero só dizer uma coisa para vocês. Não deu tempo, mas foi assim, eu acho, da minha forma, acho que foi proveitoso, pelo menos essa introdução. Né? Em outro momento a gente pode retomar esse assunto, porque é extenso. Tem uma questão, por exemplo, que se fala do banco de órgãos. Tá? Então é o seguinte, banco de órgãos, existe, tá, informações, só para comentar com vocês, olha que coisa mais louca do mundo, parece um negócio do outro mundo, mas é do nosso. Tá? Existe banco de órgãos no sentido de que assim, pessoas são raptadas, tá, para comercializar órgãos. Não é só na ficção, não. Não é só na ficção. E falam assim, e pelo menos a matéria que eu vi, diz que na China isso já foi identificado, tá? Pessoas que matam outras para comercializar os órgãos, ao nível que o ser humano chega.
E outra coisa é o seguinte, existe inseminação, existe formação de órgãos. Tá? O que é a formação de órgãos? Por exemplo, eu estou com o fígado comprometido. Tá? Então eu pego da minha célula tronco, vai para o laboratório, tá? Implanta, tá? Em algum local para mim, e esse fígado ele começa a se formar. Isso chama implantação de células adultas. Tá? É diferente de células embrionárias, onde eu pego um embrião desse, tá? E faço ele crescer para produzir um órgão. Geralmente isso eu vou precisar de, a gente chama de célula selvagem, eu vou precisar de medicamento, tá? Que são imunossupressores para a minha vida inteira, e a tendência de formação de câncer, isso já está comprovado cientificamente, é muito grande quando eu utilizo de células embrionárias. Então o que a AME, na pessoa da doutora Marlene Nobre, ela deixa muito claro, como ginecologista que ela foi, que nós aprovamos a utilização da célula adulta e não da célula do embrião. Que a célula do embrião é para formar um ser humano, é para dar a reencarnação. Nada disso de fazer algo crescer para depois formar um fígado, para formar um rim, nada disso. Isso é totalmente contra as questões espirituais e divinas que nós acreditamos.